fiz a Graffiti Fine Art em Paris, fiz em Miami, fiz em Los Angeles. Em Los Angeles é tido até hoje como a maior exposição de grafite que aconteceu nos galpões que nós fizemos. Fala galera, muito bem-vindos a mais um podcast Arte SA. Podcast justamente com o intuito de aproximar a arte da sociedade inteira. Muito prazer, sou Bruno Portela, artista plástico e mentor artístico. E eu sou Fernando Quevedo, sou artista plástico e hoje a gente está aqui nessa mesa de podcast Arte SA, que nós somos uma sociedade de artistas e apreciadores da arte. Então a gente traz esse podcast até você e aproveitando já, deixa o seu like no vídeo que é muito importante, tá? Ativa o sininho de notificação para você sempre saber a hora que a gente lança um vídeo novo, senão o YouTube não vai te avisar e você não vai ver. E compartilha para quem você conhece, para algum amigo artista que você tem, ou alguém que você sabe que vai gostar desse papo de arte. E hoje o papo é street art, é isso, Bruno? É isso aí. Antes de chamar nosso grande convidado, temos que falar aqui do nosso patrocinador, que nesse episódio é o Ateliê Bruno Portela, está patrocinando aqui, trazendo para vocês. É um perfil voltado exclusivamente para te ajudar na sua carreira artística, em termos da sua identidade, estruturação da sua arte e venda da sua arte, porque a gente sabe que se você quer ter uma carreira artística, ela precisa ser sustentável. Então, @Ateliê Bruno Portela, já segue a gente aí no Instagram e aproveita. Tem lá uma aula gratuita sobre como aumentar o preço das suas artes agora e futuramente. Se você assistiu hoje, já consegue aplicar os conhecimentos hoje mesmo. Combinado? E justamente pegando esse assunto de viver de arte, empreendedorismo e tudo mais, hoje, né, Fernando Quevedo, temos um grande convidado aqui, o grande Binho Ribeiro está aqui com a gente. Legal, Binho, muito bem-vindo. Que honra, cara, tá recebendo um artista aí do tamanho, cara, que você é para a arte. E queria pedir já, então, para você se apresentar para o pessoal, para quem está assistindo a gente aqui. Bom, primeiro, obrigado a vocês pelo convite, obrigado a galera aí que está dedicando tempo para assistir. Bom, falar de mim mesmo não é muito fácil, né? São 40 anos de pintura, eu comecei em 84, já desenhava desde criança. Em 84 já tive um contato maior fiz curso de desenho, comecei a trabalhar, dançava break, andava de skate. Então, naquela época, a linguagem do grafite começou a ser uma oportunidade de colocar meus desenhos grandes nas ruas. E assim a gente foi conhecendo outros artistas, conheci os Gêmeos, conheci o Espeto, o Tinho, né, o Viché, e assim a gente começou a se encontrar muitas vezes, pintar bastante, aprender. O que a gente aprendia passava um para o outro, e isso foi realmente passando para diversas pessoas, fazendo com que não só a busca para que o grafite tivesse o seu reconhecimento, tivesse seu espaço, mas também para poder trazer algum tipo de sustentabilidade, né? Ou seja, não a questão simplesmente profissional em cima de uma coisa que não existia de uma certa forma, pelo menos para a gente. Era uma diversão, era um desafio, mas eu tinha que viver de arte, porque era o que eu queria fazer. Então, eu trabalhava com marcas de skate, com pistas, fazia grafites nas pistas de skate, e assim o mercado todo foi se construindo, né? De uma hora como ilustrador, outra hora... enfim, 40 anos, não dá para a gente falar sobre tudo isso, mas... tem bastante coisa por aí. Tem bastante assunto pro podcast de hoje. Olha, em 40 anos, eu tava pintando parede também. Só que era a parede da minha casa com lápis de cor, meu pai ficava louco. Saindo das fraldas, né, nessa época. Você disse que começou em 84, né? Uhum. Que é nesse movimento do hip hop, né? Que começou a acontecer. Que era o break, a música eletrônica, grafite, né? Como é que você escolheu pelo grafite e não pela dança e não pelo skate? Na época eu dançava break e também andava de skate. Então, mas eu já desenhava desde criança. Uhum. Com 12 anos eu ganhei um concurso,
ganhei uma bolsa na escola Cândido Portinari. Olha, que Foi legal. um episódio Concurso de interessante. Foi um curso de primeiro você fazia Não, um curso, O um concurso. concurso de desenho. De desenho. Na época eu fiz um planeta onde uma parte estava destruído e a outra parte ainda boa, né? Uma parte o rio estava com peixes, na outra tinha pneus. Uhum. Então a gente está falando aí de uma situação que aconteceu há 40 e tralalá, né? Mas era atual, porque a gente agora está vivendo os reflexos daquilo que naquela época não foi talvez muito entendido como importante. Uhum. Mas o interessante desse episódio é que eu tinha uma professora que me incentivou a participar do concurso. Eu cheguei atrasado porque eu estava ainda pintando o desenho. Então já havia saído o malote dos alunos da escola para a Secretaria de Cultura. E ela pegou o meu desenho, pediu permissão na diretoria e ela foi com o carro dela na Secretaria de Cultura levar o meu desenho. E eu tive a felicidade de ser contemplado, de ganhar esse concurso e ganhei esse curso na escola Cândido Portinari. Nossa. Os cara. artistas que foram contemplados já tinham sido escolhidos antes, certo? Cara, eu não me lembro de ter encontrado concurso. outras pessoas na escola, assim, eu fui uma das pessoas que fui contemplado e aproveitei o curso. Eles já tinham enviado, né, os desenhos. Já tinha sido selecionado, né? Não selecionados, haviam sido entendi. enviados, né? Tá, todos que E o participaram. meu foi Entendi. enviado, foi levado pessoalmente Uhum. pela professora. Olha que linha Ou seja, tênue, né? Nossa. Se não tivesse levado. Detalhe, um talvez detalhe. mudasse totalmente, a minha vida mudasse totalmente por causa de um Nossa. detalhe carinhoso e dessa professora que acreditava, até porque eu não fazia nada na escola, eu só desenhava, então eu não fazia lição, não prestava atenção na aula, os professores ou gostavam de mim ou me odiavam porque eu não parava de desenhar. E então nas não era o que eu aulas tinha que de fazer na vida. educação artística, todo mundo queria estar no teu grupo. Na época a educação artística ainda era mais legal, assim, era mais aberto. Era só nota assim. 10. Depois começou a ficar terapia ocupacional, né? Mas na época era até mais legal. Eu não era bom, assim, de fazer trabalhos, mas sempre tinha o pessoal que pedia para eu fazer capa de trabalhos legal e tal. isso, Então, esse processo inicial, que eu, lógico, andava de bike, também de BMX, a gente tinha rampa, Uhum. foi quando eu tive os contatos com o spray, comecei a riscar alguma coisa nos muros, e dali a cultura foi surgindo, né? A gente foi descobrindo ela. Não tinha vídeos, revistas, era tudo assim muito, muito sutil que a gente Você conseguia falou encontrar. uma coisa muito potente, agora só fazer um parênteses. Eu não era bom. Né? O pessoal acha que essa coisa de arte tem que nascer com dom. E hoje você, cara, um dos maiores aí, é bom demais. Então, só Obrigado. queria grifar essa frase que você falou, porque com certeza vai inspirar aqui quem tá ouvindo a gente, cara. Às vezes você gosta de desenhar, né? Eu sempre fui muito inquieto como criança, né? Sempre dei muito trabalho. E eu só parava, o tempo só parava ao meu redor quando me dava papel e caneta, né? Então, isso, eu ia para casa de amigos que tinham, minha família sempre foi bastante humilde, eu tinha algumas oportunidades de ter várias canetinhas, vários lápis de cor. Então, aquilo para mim era onde realmente eu conseguia para tudo e me encontrava, né? Demais, cara. Mas aí você tava falando do curso, né? Que aí você entrou no curso. Que aí na época você fazia um curso que era de desenho básico, você tinha que aprender um pouco de tudo. Tá. A escola era uma escola profissionalizante, então ela te preparava para o mercado. E eu já sabia que eu queria trabalhar com arte. Meus pais eram da área de contabilidade, não Você tinham já sabia isso. nenhuma ligação. Eu fiz curso de datilografia. Talvez vocês já ouviram falar que existia uma máquina que você apertava assim, os botões para escrever. Não era touch. Era touch, Eu cheguei a usar até. Pois é, Eu cara. A usava. gente também não é tão... Eu já usei também. Então, mas meus pais me obrigaram praticamente a fazer. Na época era algo que tinha que fazer, enfim, tinha que saber. Mas eu tive muito apoio dos meus pais também nesse período. E mesmo no escritório de contabilidade eu tinha uma salinha que era quase que um ateliêzinho de desenho. E o meu desafio era conseguir, com a arte, fazer pelo menos um salário mínimo. Então eu andava de skate, né? O tempo de namorar, de ir nas pistas, de conhecer as pessoas. Era muito difícil, né? O mundo naquela época. Quantos anos isso? Eu devia ter uns 14 anos, 15 Como que anos. fazia dinheiro com arte nessa época? Bom, já existiam as agências, você não tinha esse material tecnológico. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei numa agência de publicidade, eu fazia as ilustrações, como essas Royal Caribbean, tudo feito no nanquim. Né? Eu fazia retoque de arte, não existia Photoshop. Você Nem pegava uma Ctrl Z, nem fotografia, Ctrl Z, né? você pegava uma foto, colocava um pestap, um papel transparente, um plástico transparente por cima, e fazia com aerógrafo, retoquezinho de arte, para poder toda a maquiagem, para você tirar uma celulite, vamos dizer assim, ou para você tirar um erro de luz. E aí eu aprendi bastante, porque eu tinha 15, 16 anos, e ao mesmo tempo já estava tendo esse tipo de oportunidade que era normalmente destinado a artistas mais experientes.
mas eu tive muita sorte e muita dedicação também nesse caminho. E o grafite, na verdade, ele foi sempre andando paralelo com essa questão da arte. Você não tinha um mercado para você oferecer o seu trabalho. Você tinha propagandas em portas de loja, coisas que eram não da sua arte, mas apenas um caminho para você existir. Mas com o tempo, as ilustrações, o mercado de skate, eu fiz muita coisa para as marcas de skate, né? Shapes, camisetas, coleções. Opa, né? Trabalhei com, acho que todas as marcas dos anos 90, eu fiz muita coisa. E assim a gente vai trabalhando o mercado, né? O mercado de skate também era um mercado muito que oscilava, né? E era difícil. E aí você vai fazendo outras coisas, né? Acompanhando também a caminhada do Espeto, dos Gêmeos, do Tinho. Assim, eu morei com o Tinho 1 ano, a gente montou um ateliê junto numa casa, foi fantástico, foi um período de muita imersão, né? Porque você acordava e dormia em cima das tintas, eram muitas festas também. Fazia muita assistência de panos de palco, por exemplo, para 89 Rock, para MTV. Eu fiz a capa do Sepultura, né? Rata Manhattan. Isso tudo nessa época aí do final dos 90. Cara, como é que... Pô, eu sou fãzaço do Sepultura. Você conheceu a É do banda? single? Conheci a banda também. Do single Rata Marrata. Do single Rata Manhattan. Aquela capa que tem o Lampião, Zumbi e Zé do Caixão. Ela foi feita na casa antiga. Era um banner. E o banner, eles gostaram tanto daquele fundo de palco que virou a capa do disco. Que demais, legal. cara. Essa foi uma música bem controversa, né? Foi proibida em alguns países, Rata Marrata. Era uma música forte, né? E tinha coisas de voodoo também que... Era essa daí, né? Rata Marrata. Tinha uma pegada meio maluca, assim. Dentro do universo deles, era uma música diferenciada. E cara. acho que a escolha da capa, pelo trabalho que eu fiz junto com o Tinho, foi também nesse caminho. Ela ficou diferenciada. Tinha o Zé do Caixão também na capa. Sim. Que faz parte da música, né? Sim. Zé do Caixão, Zumbi, Lampião. Puta, que demais, cara. Nessa Muito época legal. também, poxa, fiz capa pro Não Religião, né? Que tinha uma nota de dólar com um Cristo no meio dela. Tinha lá uma série de protestos contra situações que na época já eram bastante agressivas quanto ao fanatismo religioso. Então ali foram experiências bem legais. No momento que eu estava eu fazia acredito que tudo que tinha na Rádio 89. A entrada da rádio tinha um sapo enorme que eu havia pintado na entrada da rádio. Então a minha ligação profissional ela veio junto com o amadurecimento artístico nesse sentido, né? Iniciou nisso, né? E paralelamente vivendo a cultura hip hop, né? Através do break. Como eu sempre tive muito ligado ao skate e ao hip hop, eu tinha sempre um balanço. Então nem sempre a linguagem hip hop se encaixava no universo do skate e vice-versa. Mas como eu conseguia lidar bem com os dois ambientes, não era uma coisa forçada. Então eu me colocava de uma forma onde eu não dependia de ser hip hop ou skater. Eu poderia fazer uma coisa mais solta. Vamos dizer assim, meio Charlie Brown, meio Marcelo D2, alguma coisa que é mais, né, que você pode brincar um pouco com os dois universos sem que você esteja enjaulado dentro de uma cultura que tenha te rotulado. Isso foi muito legal, muito legal. Essa é uma característica sua, na verdade. Eu acho que você passeia por vários terrenos, cara, e de uma maneira com muita autoridade em todos eles. Eu vejo isso. Eu tenho muitos amigos, eu vou numa pista de skate, eu tenho muitos amigos, eu vou num campeonato, numa competição, vou num evento de b-boys, né, de hip hop, eu tenho muitos amigos nessas vertentes. Então eu fico muito à vontade. No Brasil e no exterior eu também abri muitas portas nesses caminhos também, juntando essas culturas. Bom, antes de ir para o exterior, Binho, você estava trabalhando em agências, fazendo capa de CD, né? Isso, paralelamente, você estava fazendo grafite também. O grafite nessa época ele era mais a diversão da rua, né? Porque você Porque tinha o grafite não poucas pagava nessa oportunidades. época, né? O que pagava eram esses outros trabalhos que você fazia. Vamos supor que você tinha, às vezes, uma pista de skate, uma loja, uma balada que você fazia uma pintura, mas era muito esporádico, assim, não era algo que você criava uma dava pra viver rotina disso, de né? profissional. Era mais difícil. Mesmo jovem, eu tive minha filha, Larissa, que também é artista. E Pô, manda um na beijo época, então pra Larissa. Super beijo pra Lari, com Legal. certeza. E isso foi muito difícil na época, porque meus outros amigos artistas, os Gêmeos, né, o Espeto, o Tinho, existia uma sensação, pô, o Binho vai ter agora um filho, ele vai parar de pintar, ele vai ter que arrumar um emprego convencional, né, vai ter que... Enfim, e eu consegui, isso eu tenho o maior orgulho, eu consegui fazer com que as coisas se pagassem com muita dificuldade. Não houve períodos
de extravagância financeira, né? Sempre a dificuldade sempre acompanhou. Você tem conquistas de situações que não refletem exatamente a sua realidade, mas te dão ali, né, um certo status, uma certa qualidade, às vezes, de vida, uma exposição. Mas tudo em relação ao empenho, realmente. Nada aberto, nenhuma porta foi aberta assim na gentileza, sabe? Na amizade. Foi aberto realmente Foi criado, na correria. né? E em relação ao grafite em especial, estou falando de 40 anos, então os primeiros 10 anos eram mais nesse sentido, né? Pequenos trabalhos, juntava uma graninha, tinha uma tintinha para pintar na rua, combinava às vezes com o pessoal, fazia algumas outras pinturas. Já existia a pichação como manifestação de rua, mas o meu caminho sempre foi mais para a arte, mais para o desenho, mais para essa vertente de ilustração na parede. E o grafite foi crescendo, o conhecimento, as letras, né, aprender a técnica, compartilhando muito esse conhecimento com todo mundo que ia surgindo. E aí eu acho que essa cultura foi se consolidando até a gente perceber hoje o renome, né, a importância que tem, às vezes, política, né, às vezes uma extravagância de um político coloca ele numa situação, a gente viveu isso alguns anos atrás, que ele acaba tendo que se reportar o tempo todo e acaba tendo que baixar a cabeça e tentando entrar no universo dos grafiteiros, dos artistas, para entender como é que a coisa acontece, que as ruas não pertencem a alguém, as ruas de todos, né? Pode ser o morador de rua, pode ser a pessoa que passa numa BMW, quem está num ônibus, as pinturas de rua são para todos. Gostando, não gostando, são para todos. Olha, cara. Esse movimento, eu quero entender, né? O hip hop, ele é um movimento, né? Para mim... É uma cultura. É uma cultura. O movimento é uma coisa que tem um objetivo, quando ele alcança esse objetivo, ele perde a sua bandeira. Entendi. O hip hop ele é uma cultura que mostra através, né? Ela já existia o grafite. Posso tocar de onde você começou a pergunta? Sim, desculpa, lógico, eu acabei te interrompendo. Sim. O hip hop é assim, já existia o grafite, Filadélfia, Nova York, há 10 anos. Desde que os trens de Nova York eram todos pretos, com aquela história de pós-guerra, né? Os carros da Ford eram pretos, havia todo um pensamento maluco sobre dizer às pessoas o que elas tinham que ser ou como elas tinham que se vestir. Os trens eram pretos, eram caixões. Começaram a ser pintados de branco, de prata, e aí começaram a aparecer as manifestações de eu existo, eu estou aqui. Né? Então começou a aparecer as assinaturas nas ruas, isso foi evoluindo para aquelas letras mais gordinhas, aí começaram... Eu quero entender. Isso eu estou voltando para o grafite, para chegar no hip hop. Eu estou aqui, qual o motivo disso? Isso é porque são pessoas que não existem para a sociedade organizada ou elitizada. Não tem voz. Não tem voz. No universo da arte contemporânea, você somente vai ter um artista pobrezinho se ele for adotado por um artista renomado. Ou um galerista... Tipo Basquiat. Tipo um Basquiat. Você não vai ter um jovem da periferia que se torna um grande artista, por melhor que ele seja, se não for por esses caminhos quase que acadêmicos. Não é totalmente acadêmico, porque provavelmente ele não conseguiu fazer uma faculdade ou algo assim. Então ele vai depender de ser descoberto por alguém que tenha muito know-how. E no grafite não era assim. O grafite começou, eu não tenho que ser bom, eu não tenho que ser o melhor. Eu tenho que mostrar que eu existo. Né? Por isso que eu usei esse termo, porque assim começou o grafite em Nova York. Você tinha uma sociedade totalmente discriminada, né, que ficava nos subúrbios, né, ou seja, Nova York dos anos 70, final de 70 e 80, era uma cracolândia e uma área sem lei. Então, como a polícia acabava exercendo mais violência policial do que manter ou buscar a ordem, acabou se criando onde o grafite já existia, era uma cultura de manifestação jovem, bastante grande, bastante descontrolada e bastante agressiva também. Nesse mesmo momento, já tinha um pessoal dançando break, já tinha o pessoal do sound system fazendo as festinhas nas esquinas, e aí eles se juntaram e falaram, pô, a gente tem aqui uma cultura de gueto. Uma mesma visão, né? Com um caminho muito parecido. E aí foi quando, inclusive, um dos artistas que eu trouxe para o evento do Itaú Cultural, para a exposição do Itaú Cultural, que foi o T-Kid, ele participou, ele estava ali numa rodinha entre 10 pessoas, onde eles decidiram, já se falava hop. Aí eles decidiram em colocar hip hop.
Caraca, bicho, o cara cunhou o termo. Ele estava ali, naquele momento, Aham. quando eles decidiram, ó, vamos chamar essa história de hip hop. Já existia o hop e o que Porque era o você, hop? aquela dança que depois se chamou break, ele já existia desde os anos 50. E se chamava hop. Era um, eu acho que ter um b-boy conseguiria explicar melhor, Aham. né? Mas ele já existia, assim, um estilo de dança diferenciado. Será que hip tem a ver com quadril? Hip tem muito a ver de ir pra cima, né? De hype Ah. me, quase que hype me up, né? Sabe, de subir a história, né? Uhum. Então, ali eles perceberam, poxa, a gente tem o DJ, aí já tinha gente fazendo as rimas, e aí você já tinha os caras dançando, aí você tinha os grafiteiros, isso começou a virar as festas. Tanto o programa da época se chamava Grafite, programa de televisão, e aí depois o nome grafite, na verdade, é graffiti writer, né? Escritor de grafite. Como os pichadores, como os grafiteiros fazem letras. Então a essência da cultura do grafite ele vem das escritas, das letras. E a partir dali, no Brasil, a gente começou a entender isso a partir dos anos 90. Uhum. Quando vieram, por exemplo, para o Brasil um grupo chamado Ghetto Original, que era do Rocksteady Crew. E aí eles mostravam toda a história do gueto, da dança. Esteve com a gente pintou junto com algumas pessoas, eu, Espeto, a gente chegou a fazer um rolê, né, com os caras. Uhum. E ali deu para entender um pouco mais do altíssimo nível que já existia. A gente dependia de fita cassete para ver um filme ou outro. Quem tinha não deixava ninguém ver. Né? Os gêmeos tinham uma revista, para tirar aquela revista da casa deles era uma tristeza. Mas é assim que a gente lapidou, né, esse início da cultura e as coisas foram realmente acontecendo e convencer as pessoas que naturalmente são contra, sem saber o que você vai fazer, né, o poder público, a polícia. Então foram experiências muito legais, falando assim do final dos anos 80 primeiro, para poder a gente chegar aí onde chegou essa Nossa, galera toda cara. aí pintando. Que legal. A gente estava conversando disso, discutindo essa questão dos trens. Surgiu qual que é a diferença do picho, do grafite e tal, né? Esse surgimento, tudo surgiu nos trens, nos muros e tal. E aí o Quevedo perguntou assim, por que não nos carros? Porque Se casa é uma propriedade privada, os ônibus, os trens são propriedades da cidade. Por que não os carros, que também são propriedades e... Tem dois fatores, né? Os carros normalmente pertencem a uma pessoa que não... Então, provavelmente vai ter um prejuízo com aquilo. Existia uma certa coerência, eu acho, quanto a isso. Se o carro tivesse abandonado, era todo rabiscado. Até hoje, se você tem vans em Nova York, é todo rabiscado. Porque aí é considerado carro público, mesmo que... Né, porque você está andando. Agora, os trens em especial, por que surgiu o trem? O trem, ele mandava uma mensagem para o outro lado da cidade. Então, os grafiteiros do Bronx, quando mostravam que eu existo, faziam um trem, que esse trem ia lá para Manhattan, e a galera de lá, do Harlem e do Queens, e assim começavam a dialogar. O grafite, até colocando, ele é mais antigo do que a consolidação da cultura hip hop. Mas o que acontecia? Muitas vezes eles faziam um grafite de um lado e colocavam no próprio grafite a mensagem do delito que ia rolar aquele grupo que era rival do outro lado de Nova York. Então você tinha quase que uma mensagem, né, um e-mail que você estava cruzando a cidade. Então o estilo das letras, quando tinham setas, as letras são como uma batalha, como uma roda de break. A seta é muito presente. Então a seta é muito agressiva. Então quando você pinta com pessoas que são mais amigáveis, normalmente você não usa tantas setas. Isso lá. Nossa cultura aqui ela foi também adaptada à nossa realidade. Mas lá naquela época você tinha um monte de regra. O grafiteiro da velha escola. Pô, não é porque você pinta 10 anos que você é um grafiteiro da velha escola. Você é um grafiteiro da velha escola porque você estava ali no início daquela cultura. Não é porque você pinta há 20 anos. Não, mas qual que é a sua contribuição com a cultura? O que você fez para dizer que você foi um daqueles professores daquela época, né? Quantas pessoas você influenciou? Agora eu vou me chamar de King. Pô, mas como assim? Cadê sua história? O grafiteiro não é quem pinta com spray. Tem que ter uma história por trás. De onde ele veio, por onde ele passou, né? Qual foi o evento de grafite que ele estava, que ele conversou com a galera, ou seja, um grafiteiro que fica dentro da sua própria casa e depois de 10 anos vai para a rua e quer enaltecer aquela história que ele não fez parte, provavelmente ele vai dizer que mas ele não vai ser aceito.
Isso não tem a ver com a arte feita com spray, Mas mas a com a relevância... cultura, né, de você ter ali aquele crédito das ruas. Isso daí não se compra. Isso daí na rede social não tem para vender. Né? Você compra seguidores, você fala o que você quiser na rede, acredita quem quiser, mas a história mesmo, aí tem que ter participado dela. Tem que ter vivido, Cara, né? tem que Essas ter experiências aí. Nossa, que história legal, hein? Você falou desse item, a seta. Outro que a gente vê muito é... Você falou King, é a coroa. A gente vê a coroa em algumas... Você tem uma coroazinha que é Basquiat, Aham. que é super clara. Que é Eu longe, né? o tenho usado também. Muitos artistas 3 usam. pontas, né? 3 pontas com um término. Assim, normalmente eles fazem meio escorridinha, que o Basquiat Aham. usava bastante É. nas obras, tem Aham. bastante. Tem a auréola também, né? A auréola eu uso bastante, mas isso também não são coisas minhas, né? São Aham. coisas que a gente vai São assimilando. referências da cultura. É, né? assimilando os Isso da cultura, personagens. né? Quando a gente pensa em Nova York, quando foi gravado o filme Beat Street, que eu tive a oportunidade de assistir, passou no cinema, ali naquele miolo ali no centro. A gente entrava no cinema na primeira sessão e só saía quando os donos do cinema mandavam embora. Assistia todas as sessões. Porque era um mundo que Comprava um ingresso só e assistia tudo. assistia, assim, e a né? galera toda, ninguém ia embora. Parava Uhum. os intervalos, ia todo mundo pra escada, que tinha um quadrado de mármore na escada para batalhar na escada. Então ficava dançando break, aí voltava pro cinema todo mundo, aí voltava pra batalha. Então era uma época muito mágica. Você marcava uma crew de break, marcava com uma outra galera para encontrar no metrô, para refazer aquelas cenas dos filmes. Né? Então a gente vivia uma fantasia que hoje não dá nem para explicar direito para a molecada, porque já está tudo pronto. Né? A molecada imagina, alguém já fez, já está ali, já está pronto. Sim. E a gente tinha que fazer, não tinha, né? Não tinha, o teatro era a gente mesmo. Nossa, interessante demais, cara, essa história. E, pô, eu quero ir para tantos lados aqui dessa história, Quevedo, que legal. Deixa eu puxar um assunto, então, que vem de uma vontade de saber de alguém que é leigo, tá? Eu sou muito fora desse ambiente do street art, né? A questão do picho e do grafite. Existe essa polêmica. É infrator? É ilegal fazer o picho? Na casa de quem que pode, na casa de quem que não pode? Eu quero saber da cabeça de uma pessoa que vem do street art, dessa cultura, como que você enxerga isso? Bom, primeiro assim, a pichação é uma forma de grafite. É uma forma de arte também. A arte, ela não tem um rótulo por ser legal, ilegal, agradável, desagradável, bonita ou feia. Uhum. A arte é se ela mexe com você. Sim. Né? Se ela te toca de alguma maneira, independente dessas questões, né? Você pode fazer uma arte criminosa. Uhum. Ela não deixa de ser arte, ela pode ser aceita pela sociedade ou não. Uhum. No caso, o grafite, o picho, eles vêm da mesma história, que é a rua, e é também a marginalização dos dois lados. Porque se o grafite fosse, ou a pichação fosse legal ou incentivada, ele não faria sentido de existir. Então ele existe exatamente por ser uma contravenção. Por não interromper o não como resposta. Né? O não se torna um desafio. E aí é quando o pichador e o grafiteiro, eles têm o mesmo universo no seu início, porque por mais que você faça uma flor num lugar que não seja permitido, não tem uma diferença de ser uma flor ou uma pichação. A gente comentou isso. É só né? uma estética. Exatamente. É uma coisa, linda, vai considerada linda. Uma arte Se não abstrata, for, por exemplo. Ninguém vai conseguir Pode ler ser que a aquilo. pessoa dona daquela parede não queira, queria, né? preferia que a parede dela fosse, né, como a música. A música, você liga a música alta, você invade a casa do vizinho, você invade todos o seu ao redor. Uhum. Né? Você não tem barreiras para a música. Né? O visual também. Então, essa coisa, por exemplo, poxa, eu não gosto daquela estética. Tudo bem, mas eu posso não gostar de uma propaganda do McDonald's do lado da minha casa, se eu for um vegetariano, Uhum. com um hambúrguer babando ali do meu lado. Né? Então, E tá são lá do mesmo questões que jeito, em né? algum momento a gente vai ter que discutir. Poxa, então a gente aceita tudo que eu não gosto também, ou tudo que eu não gosto se torna proibido e somente aquilo que agradar a todos é permitido. Uma outra coisa no muro não tem escrito, não pode fazer isso. Não pode, proibido pichar. Né? Existe aquela loucura que eles colocam, né? Nós fazemos uma doação, pichadores ou grafiteiros, né? Que me parece muito mais um convite
do que um anúncio para alguém que realmente vai absorver dessa forma. Então, assim, só para poder classificar, a arte agradável não determina que ela seja realmente diferente dessa arte desagradável. E às vezes a arte desagradável ela é feita também para te tocar. Então, muitas vezes você não gosta e aquilo mexe com você. Mexe com você. Então aí já é aquilo. Bom, eu tenho uma música que eu acho muito ruim. Eu vou dizer que ela não é música? Não posso. Eu vou dizer que ela não é arte? Eu não posso. Eu posso dizer que eu não considero agradável, apenas isso. Então, mas são universos. O universo dos pichadores, eles se cruzam muitas vezes com o dos grafiteiros. E existe, em São Paulo, em especial, um respeito muito grande. Sim. Então, normalmente, os murais de grafite não são atropelados pelos pichadores e vice-versa. Às vezes, alguém cruza essa linha e aí você tem ali espaços que são todos destruídos por conta desse cruzamento de linhas, ou por algum tipo de rincha, ou por um certo desrespeito existente também nesse Tem meio. uma questão de tempo também. O grafite está ali há muito tempo. O grafite é algo efêmero, né? Tem essa efemeridade, vai nessa questão, e está ali há tanto tempo, já está descascando, aí É mais ou começa a menos vir os assim. atropelos que poderiam ser feitos. Às vezes o muro ele perde o dono. Por quê? Eu tenho um grafite meu num determinado espaço, que como alguém colou um cartaz em cima, o outro fez um rabisco, ele perdeu o dono. Ele já está todo bagunçado. Isso, Aí isso aí. ele se torna um muro viável para que alguém possa ir lá, zerar e começar uma vida nova. Agora, esses processos, você também mexe com pessoas que podem não ser compreensivas e iniciar ali algum tipo de treta, né? De algum tipo de problema. Então, acho que cabe a quem pinta na rua saber os espaços que ele vai pintar, lugares que talvez não tenha nenhum problema dele zerar o espaço ou fazer uma intervenção, e outros que ele tem que tomar um cuidado diferenciado. Isso não é só no Brasil. Sim. É uma regra mundial. De bom convívio até, né? Do ser Você vai humano. olhar. Você está em Nova York, tem lá escrito de um artista da Tchecoslováquia, você fala assim, pô, eu vou pintar nesse lugar aqui porque não é um artista do bairro. Você pode se enganar. Mas aí também vai do conhecimento, de você conhecer outros artistas, conversar, entender que lugar que você pode pintar. Normalmente alguém te dá um toque, assim, aquele lugar ali é bacana e tal. Mas é que aí já são coisas da cultura do dia a dia, que não adianta você pegar a latinha de spray, é uma coisa que você tem que passar por isso, né? Pô, é totalmente diferente. Na Europa você está terminando um mural num Hall of Fame, são áreas mais liberadas para pintar, e já tem um cara lá esperando você terminar para já apagar sua pintura e já pintar o dele. Entendeu? Se você não... Eu tenho um episódio em Paris que o pessoal estava terminando de fazer uma pintura, eles terminaram, eu estava junto com 2 amigos, o Dois e o Fizek, do Chile, a gente já foi lá e já pintou, e os caras voltaram com a câmera fotográfica. Nem secou a pintura. E a hora que eu olhei, cara, deu uma dó assim, né, cara? Porque eu falei, nossa, acho que os caras não tinham foto. E aí você mete o louco e continua, termina o seu, porque daqui a pouco o outro também já vai pintar por cima. Mas e aí, os caras ficaram de boa? Não deu problema, eu vi, eles ficaram bem tristes. Foi desagradável, mas acontece. Nossa, galera, pô, sensacional esse papo, né? Só tá começando, vale o seu like demais, então já senta o dedo aí no like, já se inscreve. Incrível, cara. Putz, olha, cada caos, né, cara? Várias histórias que... interessantíssimas. Bom, eu queria retornar aí aos anos 90, quando você começou a fazer, não foi anos 90, né? Antes. Assim, hoje, você entrou numa crew de grafite? Qual grupo que você faz parte? Eu tenho hoje alguns grupos, né? Hoje eu faço parte da 4K, da CBS, que é a California Bomb Squad, que é a minha crew de Los Angeles. Também tem alguns outros participantes ao redor do mundo. Eu faço parte desse grupo. É um grupo bem grande, bem respeitado. Faço parte da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, que é um grupo que eu montei no Brasil para a valorização da cultura das letras. Então são todos grafiteiros que fazem letras e com muita qualidade, com muito empenho, muita dedicação. E na época, nos 90, 96, quando eu fui para o Chile, nós tínhamos uma crew que era PAC, Pincel Atômico Crew, que era eu, os Gêmeos, Vichel, Tinho, Espeto, tiveram mais o Honesto, Amigo, teve uma galera que fez parte desse grupo, a Nina,
Tá. Acho que a Yama também fazia parte. Enfim, a gente tinha um grupo que era bacana, que foi o início dessa... Tinha as crios de break, Uhum. foi o início da crio de grafite, que depois começou, aí tinham masters na época, tinha uma galera que já começou a entender essa cultura. Não é como hoje a gente tem diversas crios, diversos grupos, né, que fazem grupos só de produções, né, de pinturas mais elaboradas, galera mais de bomba e também que marca mais a cidade. Então isso tudo evoluiu bastante também. Hoje a gente tem o mundo inteiro muito que serve conectado. as crios? A crio é um grupo, cara. É a galera que pinta junto, que combina junto, que corre junto. Vocês estão juntos e falam, vamos montar um. Vou fazer uma produção em tal lugar, eu consegui um muro, normalmente você já chama o pessoal da sua crio e eles também te convidam. E eles te ajudam a pintar? Pinta junto. Cada um faz o seu trabalho, faz a sua história, você faz um coletivo, né, nesses painéis. Então tem encontros de uma crio, encontro de várias crios. Então são como posses, né, ou como um time mesmo, né? Então eu tô vendo crios agora surgindo de murais. E tipo assim, é o mural daquele artista e toda a crio ajuda ele nesse processo. Aí o próximo mural é do outro artista do grupo. Aí todo o grupo ajuda. Então é porque assim, quando a crio vai pintar junto, são vários trabalhos de todos os artistas. Como você falou agora. Mas é legal isso também. Do grupo ajudar o trabalho do outro. Porque você ter um assistente é muito complicado. É muito caro. Então, normalmente, o pessoal pega, galera, eu vou fazer tal painel, e 2, 3 vão e te ajudam. E, obviamente, você tem aquele débito de camaradagem. Num próximo, você também vai ajudar o cara. Sim. E isso rola bastante lá entre a galera. É um grupo de apoio, né? Eu tenho um amigo meu de Miami, Golden. Uma vez estava ele numa escada e estava a mãe dele do lado da escada ajudando ele a pintar o muro. Eu também parei para ajudar e ficava outra só na churrasqueira ali, né? Então... é muito divertido, mas essa coisa mesmo da família ali da rua, né? Até que nessa minha tatuagem da Kizuma, né? Não sei se a gente consegue mostrar, mas Kizuma também é isso, é a sua família da rua, a sua família de camaradagem, de pessoas ali que você conta com elas e vice-versa. Então não dá muito, eu quero entrar nessa crio aqui, não é muito isso, né? Você tem que primeiro Você tem que ser convidado, aceito pela crio, né? Então você fala, eu quero entrar na ABL. Aí eu vou jogar lá num grupo que tem 30 pessoas que fazem parte. Aí alguém fala, pô, esse cara aí não foi legal, rolou uma história assim, assim, assim. Ah, não, putz, que cara bacana, ele me deu uma força, o trabalho dele é bacana, ele também influencia várias pessoas ao redor. Precisa ter essa relevância, né, como você falou. Aí, nesse caso, como essa crio é uma crio das letras, é uma crio que envolve todo o país, então a gente não tem nenhum representante da nossa crio na região de Recife. Pô, a gente não tem ninguém que está lá em Porto Alegre. E assim a gente começa a jogar uns nomes, depois a gente faz um convite, que normalmente o pessoal curte, porque é uma crio bem montada, com nomes assim muito fortes de letra. E fazer parte, para mim, é uma honra, e para todos que estão lá, eu acho que também é muito satisfatório. É tipo um status para o artista estar em determinada crio. Também, né? Quando você é grafiteiro, é muito diferente de você ser do street art ou de você fazer painéis com spray. Quando você é grafiteiro, é interessante você também ter os seus grupos. Porque através do seu grupo também te protege. Sabe, você está sozinho, uma outra galera vai lá e pinta por cima do seu trabalho. Então aquele grupo também te dá uma força maior. Também vai falar, pô, vamos arrumar uma treta com o cara, não, mano, naquela crio dele, eu tenho um monte de cara ali, a gente vai arrumar problema com toda aquela galera. Aí pega essa crio inteira e resolve atropelar todos os trabalhos do outro cara. Em uma semana você acaba com a história dele na cidade. Aí ele vai pegar e vai atrás de você. Ou seja, é uma situação de violência também, porém, normalmente 90%, quase 100%, são coisas que se resolvem na boa. Troca uma ideia, né? Baseado no respeito, né? O respeito tem visões diferentes. Às vezes o que é respeitoso para um, para o outro, ele também não é uma pessoa respeitosa. No grafite, cara, em especial... a gente sempre viu isso. As pessoas que são gente boa prosperam. E aqueles que estão sempre envolvidos nos eventos, arrumando encrenca, reclamando, criando ali mentirinhas, criando situações, sempre vai ficando excluído. E aí é um processo muito louco, porque ele vai ficando mais incompreensivo, que ele aos poucos vai sendo excluído, mas ao mesmo tempo, ao invés dele trabalhar o seu interior para ser aceito nos lugares, nas portas que ele fechou, ele chuta, ele perde mais espaço. Por
descontrole. Eu falo isso como se fosse uma ou outra. Infelizmente não, são várias pessoas que vão perdendo esse controle social. Nossa. De entender, putz, mas por que eu tenho que ser essa pessoa tão desagradável num evento? Né? Pô, você está convidando a pessoa, ela pode falar, olha, eu não posso participar, obrigado pelo convite. Não, ela quer, às vezes, criar uma lição de moral, criar ali um discurso, colocar você numa posição de agressor por ter convidado ela a participar de algo que talvez não atenda toda a expectativa dela. Ela poderia só agradecer. Teve algum caso desses artistas que não quiseram se envolver ou foram desrespeitosos e que decidiram seguir o seu caminho solo e que deu certo e que virou? E que Não, ficou conhecido? sempre tem. Até porque o caminho do sucesso e da arte, às vezes, ele passa por muitas coisas difíceis de explicar, difíceis de entender. Tem muitas pessoas que são brutas com seus clientes, são brutas com seus admiradores, são brutas na sua família, nos seus amigos, e mesmo assim prospera. Agora, não significa que ele seja admirado e respeitado na rua. Né? Você pode ter um super nome numa revista, na televisão, numa entrevista, mas na rua, né? Ah, poxa, nunca vi esse cara em tal lugar, nunca vi ele pintando com as pessoas, os artistas mais jovens, nunca vi ele dando uma força para ninguém, né? Ele por ele. Né? Me parece estranho você fazer parte de uma cultura que se diz coletiva, que busca uma certa igualdade, que busca trazer as pessoas para dentro e, ao mesmo tempo, você ter uma pessoa totalmente exclusiva. Né? Então, é diferente de um universo artístico dentro de uma galeria que você fala, pô, essa aqui é a minha parede para eu pôr as minhas obras, que às vezes não tem um diálogo com o trabalho do outro artista que está do lado. Na rua, no grafite, a coisa é mais coletiva. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu vou dar 3 nomes aqui que são... Eu não vejo esses artistas em crew nenhuma. Que é o Cobra, Gêmeos, que pode ter sido de alguma, em algum momento. E o Banksy. Tudo bem, ninguém sabe quem o cara é. Mas eu vejo esses caras meio como solo, assim. Eu não vejo eles atrelados a nada. E nem levantando bandeira de hip-hop ou de cultura hip-hop. Os Gêmeos têm um aspecto diferenciado nesse caso. Eles fazem muita coisa de hip-hop, eles fazem muita coisa de hip-hop, eles são DJs também, são b-boys. Eles fazem parte de uma crew chamada Veloc, tem bastante coisa, tem outras crews que eles fazem parte no mundo também, mas eles optam pelo caminho solo quando se diz respeito à arte ou ao muralismo, essas partes eles optam. Certo. Então, às vezes eles fazem alguma coisa junto com outros artistas, isso de uns 20 anos para cá. O Cobra, ele nunca teve inserido realmente na cena de grafite, acho que é um equívoco colocá-lo como grafiteiro. É mesmo? Porém, ele é um street art, um muralista. Ele também faz alguns painéis usando spray. E ele também não participa desse coletivo, o que não tira nenhum mérito da qualidade de trabalho dele, nem das conquistas profissionais. Eu só acho que quando colocam ele nesse espaço, acabam criando uma indisposição com artistas de rua, com grafiteiros da rua, que não se sentem, assim, digamos que próximos. Não existe essa conexão. Agora, como você comentou sobre o Banksy é uma pessoa que tem uma estratégia de trabalho, faz o stencil, que é street art, não é grafite. Para algumas pessoas sim, para outras não. Eu entendo o grafite de outra maneira. Primeiro, são letras. Depois vem os desenhos e as outras coisas. Então, grafite tem a ver com letra. Sim, o nome do grafiteiro é graffiti writer, escritor. Então, se você está em Nova York e chega lá, eu sou grafiteiro, você é escritor de grafite, mas você não faz letra, você mal sabe assinar você não tem um tag de canetão, você não está inserido na cultura. Né? Como assim você diz que... Deixa eu tentar usar algum exemplo. O Cobra é muralista, na verdade. Ele é um muralista. E fantástico o trabalho dele, sou muito amigo do Eduardo também, e não tenho nenhum problema, espero que não seja interpretado como uma crítica, acho que é só um esclarecimento. Você vê, você tá explicando as várias vertentes e vários termos, né, o que é o quê, então eu acho que tem um movimento da street art indo para as galerias e valorizando e tudo mais, e tendo, não valorizando, mas tendo até mais visibilidade e tal, e as pessoas começam a falar. E aí usa-se, de repente, um termo que no meio mesmo ali não é 100% que descreve tal situação, né? Mas acho que é
Eu acho que é decorrente a isso, cara. É decorrente do sucesso do grafite. De mais pessoas falarem do grafite, aí todo mundo que faz uma arte na parede, olha um grafite, olha um grafiteiro. Então é um termo que virou genérico para tudo, generalizado, vai. Mas como você está mostrando aqui, eu já tive assim tem a hora certa de né? usar, né? Já tive períodos de ser um pouco mais mente fechada em relação a esse ponto. Hoje em dia eu analiso primeiro, todos somos artistas, Sim. interagindo na rua. O espírito do grafiteiro é mais importante do que simplesmente o estilo que ele trabalha, né? A qualidade, essas coisas, a forma que ele se reproduz pela cidade, que ele se movimenta, isso tudo tem muito peso. Mas é importante você ressaltar e sempre lembrar as raízes, né? Quando você atropela todas as raízes, teve períodos nos anos 90, chegando nos 2000, em que a ideia da prefeitura, a ideia da polícia era prender quem fazia a letra. Quem fazia personagens, quem fazia os bonitinhos, tudo bem. Mas na hora que você fazia a letra, você era tratado que nem os pichadores, não que devessem ser tratados também dessa forma. Ninguém deve ser tratado de forma injusta. Se você fez algo ou está fazendo algo errado, você vai arcar com as suas consequências. Cada um sabe o que faz, né? Se você tem um protesto, o que seja. Mas a gente lutou muito para que as letras fossem compreendidas, porque é como uma flor. Por que você gosta da flor? O que está escrito ali na flor? Não tem escrito nada. O que ela diz para você? Ela não está te dizendo realmente. Você absorve as cores, você absorve os movimentos, a beleza da combinação. Então, um letreiro de grafite, ele não é feito para ser lido exatamente. Ele é feito para você entender, nossa, cara, olha esses detalhes, olha essa técnica que bacana, olha essa combinação de cores. E aí você começa a perceber, pera, isso daí não é só uma letra, não que seria só uma letra. Você tem a letra árabe, você tem a letra japonesa, ou chinesa, ou coreana, você não entende a leitura, mas você acha ela bonita. As pessoas tatuam, não sabem nem o que está escrito. O árabe é um grafite em si, né? Você pega ali aquela. Você acha desenho. que é um desenho, só que é uma frase, uma parte do, sei lá, do Alcorão, vamos lá, tá ali desenhado de uma forma tão linda, né, que traz isso daí que você está falando. Na cultura japonesa, né, o kanji, a minha filha, que eu morei no Japão 1 ano, em 99, a minha filha aprendia, ela estava na escola japonesa, escola normal japonesa, você aprende um kanji por dia, desde que você entra na escola. Final é 3.000 kanjis que você aprendeu. Por quê? Conta-se uma história de uma pessoa que foi na montanha, que bebeu água, que encontrou um urso, e na construção do kanji é essa história. Então, quando eles usam, isso aqui significa o trem, mas para a criança, ou para você aprender aquele kanji que significa um trem, tem uma história que é contada para chegar naquilo. Só depois de um ano ela vai entender o que a cada dia ele aprende um kanji novo. Uhum. Né? Então, quando você tem lá, você pega o jornal, metade do jornal você, quando é uma pessoa que tem um nível cultural, entende, a outra metade somente, como aqui os advogados usam termos que a maioria da população não identifica muito bem. E até nos engana, às vezes, porque você não entende aquilo que está se dizendo. Sim. Né? Sim, na escola eles ensinam até um tanto, tipo 3.000 kanjis. Depois tem mais 3.000 que você vai aprender durante a vida. Né? Você faz uma faculdade específica e coisas assim. Né? E qual é a resistência que a lei tem com letras, já que não tem mensagem, porque nem dá para ler? Na verdade, não é uma resistência explicável, é um preconceito. Porque muitas letras podem ser tão coloridas e tão belas, né? Como eu falei, pode estar escrito amor. Pode estar escrito amor, pode ter muitas coisas, mas ali você tem realmente um preconceito. Infelizmente, a prefeitura apaga, os grafites deixam alguns bonitinhos, mas as letras e os grafites normalmente são apagados. A gente teve recentemente, né, onde fizeram um mural maravilhoso ali na 23, não é isso? E depois foi apagado, né, pelo prefeito aí da época e tal. Teve uma... Na época houve essa interpretação de que as pessoas que moravam ali ao entorno do Ibirapuera, Moema, não gostavam das artes que ficavam. Isso um olhar elitizado, porque aquele projeto que eu participei também foi realizado por digamos assim, uma equipe política diferente daquela que eles gostariam. Então eles entenderam que apagando aquela história, eles estariam agredindo uma parte
da sociedade Olha, e enaltecendo outra. E, na verdade, aquilo era um bem público. As artes não Sim. estavam ali pertencendo a X ou Y, elas estavam ali porque as pessoas que passavam de ônibus tinham elas como o seu dia a dia. E quando houve essa agressão, mostrou, primeiro, desconhecimento, Total. segundo, um desespero no sentido de ganhar mídia, que se tornou uma mídia absurdamente negativa, e durante muitos anos o protagonista dessa decisão teve de ficar se explicando em todas as entrevistas, no Roda Viva, em todos os momentos da carreira política, ele teve esse Até esse hoje, tropeço. Hoje não mais, né? Acho que ele saiu da cena, se cansou, É. mas a estratégia dele não foi assim muito bem sucedida, mas aí abriu, através desse tropeço que essa prefeitura ocasionou, surgiu a oportunidade de montarmos uma comissão que se tornou o MAR, o Museu de Arte de Rua, que hoje atende aí projetos em toda a cidade, são muitos grupos, muitas pessoas, eu lutei muito para que fosse mais abrangente e não elitizado, como estava quase sendo montado no início. Então, não são os artistas famosos que precisariam de estar no MAR nesse projeto, e sim gerando mais oportunidade para artistas que precisam dessa oportunidade. E acho que gerou essa grande conquista. Eu queria pegar esse ponto porque foi exatamente isso. Hoje você tem ações como a Bienal do Grafite, que você organiza, o MAR, exatamente, centros culturais e tudo mais, e você vê, essa coisa chata, essa dificuldade trouxe... Isso não dá para ser terminado dessa forma violenta como foi esses grafites, né? Vamos dizer assim, é uma coisa, se for um termo mais legalizado, mas é uma diferença para a sociedade, cara, muito grande. Eu fui na Bienal do Grafite, é uma coisa assim, tem que ter para sempre isso, tem que ter para sempre. Essa questão do MAR também é muito forte, né? E eu acho que provocou ainda mais o seu empreendedorismo na arte, para você fazer todas essas ações e passear por todos esses terrenos. Essa história toda é muito cativante, né, cara? E como eu falei agora, a Bienal do Grafite. A Bienal do Grafite surgiu dessa situação também? Eu acho que para chegar na Bienal do Grafite, eu tenho que falar um pouquinho de antes, né? Quando você... Eu não podia ficar esperando para alguém me chamar para uma exposição dentro de um universo que eu não tinha contatos, não tinha situações, então eu fui criando meus próprios caminhos, convidando as pessoas. Então você começa organizando um muro ali perto da sua casa, consegue um material, às vezes consegue apenas o espaço. Isso vai crescendo e você vai fazendo outras coisas, outras conexões. Recebi muitos artistas internacionais, na época na minha casa era quase que um hostel, então eu recebia sempre muita gente. Isso também foi me condicionando a aprender um pouco mais de espanhol, inglês. São idiomas que eu gosto muito, que eu me sinto muito à vontade. E com esse processo de aprendendo, ensinando, foram abrindo oportunidades que chegaram a outras exposições que eu participei. Eu fiz em 93, eu acho que foi 91, um evento que foi na FEPASA, antes da existência da CPTM, que foi um concurso de grafite. E assim a gente foi batalhando muita coisa, até que eu tive um convite muito especial, na época da Renata Junqueira, que era diretora do MUBI, para que a gente desenvolvesse um projeto que foram 3 exposições iniciais. Em 45 dias fizemos 3 exposições. E nos juntamos de uma forma fantástica. O museu havia uma resistência interna muito grande por parte de curadores que não entendiam que a nossa arte deveriam estar ocupando um espaço dentro de um museu conceituado como aquele. Mas houve um enfrentamento muito bacana, fizemos. Em 45 dias a exposição foi um mega sucesso, sem patrocinadores, com apoios. E aí começamos a montar a Bienal e tivemos a primeira em 2011 e assim tivemos a segunda, que foi em 2013. Depois fomos para o Pavilhão da Cultura Brasileira, no Ibirapuera, foi 2014.
Depois de lá, eu fui para o Memorial da América Latina em 2018, num período exatamente nos dias das eleições. Então, aquele fervor dos artistas também em relação às temáticas, eu tive que tomar muito cuidado porque eu estava em um espaço público. Tinha um apoio do governo da situação e eu tinha uma situação escolar e que se eu tivesse alguma coisa agressiva, violenta ou, enfim, que descaracterizasse, eu teria um problema muito grande porque iriam censurar a entrada na exposição. Então, abordando esse ponto de curadoria, eu tive que ser um pouco psicólogo também para fazer com que os artistas aproveitassem a exposição e que a gente pudesse desvincular a Bienal do momento político que a gente vivia. Então, eu acho que isso foi também um desafio que eu entendo que o curador não é o convidador. O curador ele tem que participar do que o artista está produzindo para a exposição. Ele tem que fazer aquele quebra-cabeça funcionar. Né? Como você fazer um festival de música. Depois de uma música, vem outra, ou depois de um grupo, vem um outro grupo que houve algum diálogo conceitual. Não você tem um estilo, põe outro e fica uma bagunça. Então, sobre a GFA, eu fiz exposições, né, que é a Graffiti Fine Art. O nome dela já é uma provocação, porque até hoje, se é grafite, não é fine art. Se é fine art, não é mais grafite. Por parte de galeristas e também dos grafiteiros. Então, o nome é um nome desafiador, porque eu tentava pegar o que eu entendia como o mais evoluído tecnicamente, conceitualmente e histórico do grafite para colocar na exposição. Como realmente uma seleção. Não somente o amigo do amigo. Sim. Eu recebia galerias que me enviavam currículos de artistas, portfólios. Falava, pô, quem tem que me enviar é o artista. Uma boa. Não é a galeria que representa, não é, sabe, não é esse formato. Eu tentei manter ela com uma visão da rua, realmente. Sim. Pô, o trabalho do cara é bonito, mas, cara, eu nunca vi esse trabalho em lugar nenhum. Nunca vi nenhum evento de grafite na quebrada que esse cara tenha colado. Não sei quem é. Parece que saiu hoje da inteligência artificial. Naquela época, saía não sei de onde. A gente fala, pô, eu fazia grafite lá em 90 e tanto. Fala, cara, você fazia isso, você não participava de nenhum evento dos grafiteiros? Você não colava em nenhum lugar? Você não... Fazia street art, então. Não, né? você pintava onde? Então, acho que esses processos foram bem legais, assim, sempre de forma muito inclusiva. Claro. Sempre buscando realmente abrir. A cada exposição, a cada Graffiti Fine Art, os artistas que entravam tinham no mínimo 10 anos que pintavam. Então não era mais alguém que está começando. Né? Já tinha uma história. E, poxa, fiz a Graffiti Fine Art em Paris, fiz em Miami, fiz em Los Angeles. Em Los Angeles é tido até hoje como a maior exposição de grafite que aconteceu nos galpões que nós fizemos, nos warehouses. Caraca, bicho, que legal. Foram 58 artistas que participaram. Foi alucinante. Nossa, cara, como esse já só é difícil... teve algo maior hoje em dia que eles fazem aquela Buy on the Streets. Só aquilo foi maior do que o que a gente conseguiu fazer lá. Nossa, esse já é difícil viabilizar aqui. Como viabilizar isso em outro país, cara? Não, tem um monte de história. Enfim, eu fui, fechei toda a exposição, vou para uma data. Aí de lá fui para Nova York, aí rodei pintando em Nova York, aí eu tinha que voltar para ir para a corte visitar o juiz 3 meses depois. Eu consegui fazer o evento de Los Angeles uma semana depois da corte em Nova York. Então eu fui para a corte liberado, ufa. Puta merda. Mas aí da corte, essa calça que eu tô aqui, inclusive eu vou mostrar a calça, não faz sentido. Mas eu comprei porque eu não tinha nem roupa para ir na corte, eu tava pintando com a galera, falei, galera, vou lá pra corte aí, eu volto no final do dia se não me guardarem, Nossa, quer dizer que até a calça tem história dentro do hip hop do grafite, cara. Cara, aí foi muito legal. Aí cheguei em Los Angeles, na época eu trouxe pra participar, foi o Chivitz, o Crânio, o Dalata, a Minhal, o Presto. Foi alucinante, cara. A gente pintava todo dia, foi alucinante. Coloquei o pessoal dormindo na casa de uma galera, começou a ficar difícil um, difícil outro. Peguei um hotel para todo mundo ficar, depois o hotel expulsou a gente. E aí você entra numa história atrás da outra que não para mais. Cara. Mas foi muito legal. Mas falando da produção desses eventos que você faz, da Bienal, do Graffiti Fine Art, é muito fácil você fazer uma exposição de quadros. Você bota um prego na parede e pendura. Como que você faz uma exposição de grafite? Eu não sei se você deve conhecer o Strat Museum de Amsterdã, né? Que tem um mural do Cobra. Que ele eu tenho obra Frank. Também lá. Você tem lá também? Tem um painel de 7x15. Conhece. Demais. Então. Pô, conhece bem. Tava -3 quando eu pintei lá. Mano,
Como é que a tinta sai? Sai mais Você fininha, né? tem que pôr numa caixinha com um aquecedor, uma caixa de papelão, para ela dar uma aquecida, senão você perde o controle da tinta. Mas sabe que uma vez teve um artista que falou pra mim, né, cara? Você quer fazer um traço fininho? Põe a lata no congelador. Você baixa a pressão dela. Aí você põe no Você congelador. pode tirar o gás, Aham. usar a lata no finzinho também. Ou você pega o cap de desodorante, O cap de desodorante, que sai fininho também, já ouvi falar. na verdade, são os caps normais. Os caps desodorantes hoje em dia não seriam os melhores. Essa história, eu vou te falar como que ela aconteceu. Voltando lá pro final dos 80, a gente descobriu que os desodorantes do Axe tinham um biquinho que ficava bom nas color jeans. Aquelas color jeans automotivas, né? Um calhambequezinho pintado. De alta Do pressão, né? Aí, ela tinha mais pressão, assim, mas era tinta que a gente usava, que a gente tinha. Ela tinha pouca cobertura e tal, mas era a tinta que a gente tinha. E aí eu me lembro que eu falando com os gêmeos, com o Espeto, e a gente, cara, olha esse biquinho aqui e tal, e fica bacana, ele é diferente, era uma anatomia um pouquinho diferente. E aí a gente começou a proliferar que aqueles biquinhos eram legais. Eram realmente legais, porque você também não tinha nenhum produto específico pra gente. E isso daí gerou uma onda nessa época no Brasil inteiro, nos 90, você já tinha aí, sei lá, uns 20 mil grafiteiros no Brasil. E começou, se vocês lembrarem, nos Começou a mercados, você vender comprava desodorante desodorante Sem o biquinho. sem o bico. Ele vinha com uma fita, ou uma fita adesiva, ou a capinha sem o bico. Você pegava o bico no balcão, na hora que você comprava. Aí eles te davam o bico. Achamos o culpado, achamos o Axel. culpado. Axel. Mas você vê, Caraca, mas essa conexão era de boca a boca. Não tinha Sim. nem revistas, não tinha vídeos, não tinha telefone, mal tinha telefone. Então, realmente, isso proliferou entre a galera, essa é a novidade, é o biquinho do Axe. Né? E aí, isso aí virou uma loucura. Nossa. Aí você pegava o biquinho só no caixa. A gente entrava ali no mercado, pegava uns 10, né? Comprava um bombom e saía, né? Mas a própria cultura do grafite, ela tinha muito isso. Não é roubar. É estranho quando você fala, você era um ladrão de bico. É apropriação. Era uma situação assim, a gente precisava daquilo. Você não tinha grana para comprar as coisas, não chegavam materiais importados. Então, você não ia preso por pegar um bico, mas você podia tomar um couro ali do segurança, alguma coisa. Então você tinha toda aquela malandragem para poder, né, que fez parte É a da mesma cultura coisa também. de se arriscar de pintar num lugar proibido, né? Exato. Você pode ser pego, poxa, pintar um trem, muita gente pensa que aqueles trens de Nova York eram projetos culturais. Aquilo era vandalismo, era entrar na linha, às vezes amarrar o segurança, pintar o trem e no dia seguinte alguém salva o segurança e todo mundo corria. Né? Quando fizeram o filme Beat Street, eu tenho uns amigos que participaram do filme, e eu tenho uns amigos que moram na frente da estação que foi feito o filme, que a gente estava pintando faz uns 3 anos, e eles me contando que eles olharam na estação, alguém viu, uma estação foi fechada para gravar o filme, e a outra estação ficou passando os trens. Essa que foi fechada tinha um trem branco. Os caras falaram, caralho, um trem branco. Até lembrando. Na madrugada, antes da gravação do filme, eles pularam, estavam as tintas lá separadas, pintaram o trem inteiro. O trem aparece no filme, com os nomes da galera que estava ali. Mas o projeto eram os artistas contratados pintarem o trem para o filme. E acabou sendo real essa cena do trem sendo pintado pela galera do bairro. Ia ser pichado por pessoas contratadas, é isso? Isso. E aí ele foi pintado pelo pessoal ali. Isso ficava ali em Bushwick. Bom, se soubesse, não teria contratado ninguém, teria economizado. Era só aberto a porta. Mas, esqueceram assim, de escrever lá que eles fazem doação, então não piche. Talvez Ou se fosse reservado, autorizado, né? eles não teriam pichado, né? O interessante dessa época, os trens brancos não dizia nada. Os trens pintados eram a cultura dos bairros que estava aparecendo. Então você tem realmente essa coisa de eu existo, eu estou aqui. Né? Eu Não, passei por aqui. Esse negócio de mandar mensagem, isso faz todo sentido, cara. Era o Isso que eu não sabia. passeava pelos... Então, vou mandar uma mensagem. Essa daqui é a minha carta, esse é meu e-mail, esse é meu WhatsApp. Eu vou mandar um WhatsApp pros caras. Fazia lá e o negócio ia, cara. Isso faz um sentido gigantesco, cara. É a função. Surgiu por causa dessa função, essa necessidade. Eu costumo falar que a gente tinha uma internet, praticamente, um network feito já naquela época. Além dos correios. Eu mandava carta para grafiteiros de Nova York que eu não conhecia pessoalmente. Eles me mandavam cartas com desenho dos grafites do Brasil, adesivos, né, os stickers que a galera coloca. Tudo isso a gente fazia naquela época, lá nos 80. Sabe, 90, ali, comecinho de 90, a gente já mandava isso para fora, os gêmeos. E a gente mandava e recebia uma carta de um cara com um monte
de adesivo, um monte de assinatura. Eu falava, cara, que legal. Então, aquilo existia no correio. Era muito bacana. Isso daí persistiu por muito tempo. Ainda hoje, é comum você encontrar os grafiteiros com um dando uma folhinha assinado para o outro, né? Isso é uma cultura muito forte. Nossa, cara, é um autógrafo, né? É um autógrafo, mas é humilde a situação. Você faz um desenho pro cara, sabe? É uma coisa que não é o valor do quanto custa aquilo, do quanto vale financeiramente, é o valor da história. Sim. Até hoje eu encontro gente que fala, nossa, cara, há 20 anos atrás você me fez uma folhinha. Sabe? Poxa, que legal, cara. Nossa. É muito gratificante. Não, e a gente vê que você se emociona mesmo com essa história. E uma das histórias e projetos seus que mudaram a cidade, estão mudando a cidade, é o mar. Eu não posso dizer que é um projeto meu, mas eu tive a honra, o privilégio de participar da elaboração desse projeto. Foi montada uma comissão. A cidade é mais linda por causa disso daí, cara. Cara, isso daí ajudou muito a cidade. Acho que as pessoas, muitos dos que participam, infelizmente hoje em dia, muitos jovens não querem olhar para a história. Não praticam o respeito. Não conseguem entender que nada chega onde chegou por acaso. Tem pessoas que se dedicaram, eu acho que me dediquei bastante, continuo me dedicando. Sim. Eu adoro pintar na rua, adoro ir nos eventos que encontro um monte de amigo, eu acho isso demais. Tem um espaço que você faz a sua obra, o seu privado, né, o seu particular. Mas o coletivo, né, a troca de energia, de conhecimento, de você saber, puxa, que legal, cara, a sua técnica, a maneira que você faz é diferente do que eu sou acostumado. A evolução vem disso. Né? E no exterior, comecei a ir para o exterior, primeiro para a América Latina, fui muito para o Chile, para a Argentina, morei na Argentina, morei com os gêmeos na Argentina. Que legal, que bairro lá, né? Cara, morei em San Isidro, depois morei em Olivos, depois Parque Sarmento, ali ao redor. Enfim, baguncei bastante para lá durante uns 2 anos. Foi mais ou menos 97, 98. Mas assim, aí dali voltei para o Brasil. Nessa época teve uma crise também muito grande econômica no país, mais ou menos em 98, 97, 98, não me recordo exatamente a crise, mas houve uma dificuldade muito grande de conseguir trabalho. Os gêmeos nessa época acho que trabalhavam no banco, o Espeto já fazia várias ilustrações para capas. Os gêmeos no banco. Os gêmeos eram trabalhadores, né? E eu já trabalhava com arte. Isso é muito legal, porque esse é o intuito desse podcast. Aproximar a arte de mais artistas e das pessoas, e falar de profissões, de outras profissões que os artistas tiveram, assim como você, jornalista, os gêmeos bancários, é isso? Ou alguma outra coisa, isso eu acho que aproxima ainda mais a arte. Então, eu só queria grifar essa parte aí, muito legal. Porque tem muita gente cara. que trabalha em outras coisas. Sim. E tem aquela coisa, aquela chama da arte aquela dentro, vontade, né? de viabilizar quando eu era a arte. criança, eu só desenhava, era o que eu mais gostava de fazer. Mas acaba virando um advogado. Eu conheci um advogado que fazia umas obras tipo o Pollock, que era maravilhoso. E ele vendia em feiras, assim, né? Mas continuava sendo advogado. Às vezes o cara pensa, eu já investi tantos anos aqui na advocacia, pô, vou largar tudo agora para virar artista. Vamos me chamar de louco. Vai sempre fazer parte da terapia, né? Que às vezes muita gente faz parte de uma memória frustrada, né? Você viver de arte é uma decisão difícil. Vocês são artistas e sabem a decisão que é. As cobranças, os desafios, né? A vida inteira a gente está buscando, a gente está estudando, aprendendo. É uma profissão de ponta, né? É uma dificuldade. Você comentou a parte como jornalista. De onde vem, né, essa parte? Primeiro, eu sou geminiano, sou um grilo falante. Se comunica bem. Se eu estiver quieto, pode perguntar o que está acontecendo, porque normal eu não estou. Eu estou por dentro, conversando comigo mesmo, né? Um termo errado, mas acho que me representa muito. Ou seja, minha cabeça está fritando e provavelmente não é agradável o que está acontecendo. Eu gosto de falar, gosto de compartilhar. Então, eu acho que o meu trabalho como jornalista, ele começou daí. Eu tive uma oportunidade com uma revista na época chamada Sportswear Internacional. E eu fazia as matérias que geravam na América Latina sobre as minhas viagens, porque eu já viajava bastante. E isso depois das ilustrações ou junto com as ilustrações? Acho que no mesmo processo. Mesmo processo. Fazia ilustração para revista, para jornal,
Mas eu não gostava do sistema de ilustração que você fazia, ilustração para ver se os caras gostavam ou não. Aí você fala, pô, pera, eu vou trabalhar aqui uma semana numa ilustração, né, no guache, no pincelzinho, para chegar na redação e o cara gostar mais da arte do outro artista, porque eles pediam para 5 pessoas fazerem. E aí eu fui me afastando, a não ser que era algo para que eu fizesse. Não tinha problema, vamos fazer 5 layouts. Mas a hora que eu fizer a arte, é a minha arte. Não vem dizer, não, obrigado, sinto muito, cortaram a sua participação. Amaram, Enfim. só que muda tudo, né? Mas não era, eles queriam um sapo, você desenhou uma lagartixa, não era isso, tá bom. De qualquer forma, aí eu trabalhei bastante com a revista, onde eu fazia as fotografias, fazia os textos e tinha um auxílio ali para poder fazer a edição, né, tanto a arte da revista. Junto com esse período, comecei a fazer umas páginas na revista de skate, na Tribo, onde eu fazia 2 páginas no final de grafite, e aí começou a abrir e ir para o Brasil inteiro aquele material, mas chegar na mão da galera do Como assim, 2 páginas de grafite? Você 2 páginas de grafite, eu pegava as fotografias das pinturas que eu participava, ou de material que eu recebia de fora do país também. E quando foi, nessa época também os Gêmeos fizeram uma revista, a FIS, o Rooney e o Yo fez a Epidemia, que foi uma revista bacana, e aí começou a ter, tinha até uma homenagem para ele, o DJ Brown Breaks, faleceu recentemente, foi uma das pessoas que fazia um vídeo chamado BO, e que também você começava a ter os vídeos entrando na cena, não era só os zines, né? Mas aí nesse período, que foi mais ou menos quando eu voltei do Japão, foi quando eu recebi um convite, eu participei de uma revista que chamava Grafite, pela editora Scala, ela já acontecia, já existia, mas ela era feita praticamente uma por ano. E eu recebi um convite do pessoal da edição, já que eu escrevia e eu já era um colaborador de peso da revista anterior, e aí eu aceitei o convite e fiz uma proposta, poxa, vamos fazer ela bimestral. Vamos fazer ela. E foram 10 anos fazendo essa revista, 75 exemplares. Uma tiragem de 35 mil por edição. Caramba. Hoje, você falar desses números, são monstruosos. Na época já era grande. Era uma revista que se manteve por 10 anos e que abasteceu o Brasil inteiro do que estava acontecendo. Não tinha as redes sociais, a gente tinha Fotolog naquela época. Era o máximo que a gente tinha. Flogão. Nossa, e o Orkut, né? Ou seja, mas assim, foi realmente processos muito legais. Eu fazia um curso de grafite em 97 na minha casa. Você ministrava esse curso. Cheguei a ter 60 alunos distribuídos em 6 turmas. Muitos nomes que hoje, né, vou falar um que eu me orgulho muito, da turma dele, o High Graph, entre tantos outros que passaram por lá. Né? Foi muito legal, era um volume de estudo muito grande. Então, o meu background de jornalismo, ele vem dessa história. Fiz muitas coisas, fiz coisas para Transworld, a revista de skate, para skateboards também, né? Também já fiz matéria. E o que foi muito interessante nesse processo jornalístico é que teve um período que era exigido que você fosse registrado como jornalista para que você pudesse trabalhar. E aí, via processo judicial, eu consegui o registro de MTR, de jornalista, no Ministério do Trabalho. Então eu tenho lá um número de jornalista sem ter feito uma faculdade de jornalismo. Mas isso por mérito, obviamente você tem que comprovar que você trabalha na questão e que você tem ali materiais, e eu tenho. Minha carteira de trabalho ela é em branco. Eu não sei se é um orgulho eu dizer isso, mas eu nunca tive um emprego registrado na minha vida. Né? Eu nunca fui CLT na minha vida. Mas eu tenho um registro, um direito de trabalhar como jornalista profissional através dessa liminar judicial. Você tem o seu espírito empreendedor. Então, foi quase... gosta. Foi uma necessidade, né? Foi uma necessidade. Então, tá lá, jornalista, pela lei, né? É o jornalismo raiz, né? Que fala. Fala, mas que faculdade que você fez? Eu falei, eu fiz a faculdade da rua. Essa daí... Você não paga nada, mas você tem que se esforçar muito. E essa faculdade você só vai aprender lá mesmo, né? Na rua. Não tem como. Você tem cursos de técnicas. Não adianta pegar meu iPad, fazer umas letras e ficou um grafite lindo ali. Mas não fui pra rua, não conheci a galera, não colei nos eventos. E assim, as letras, ela é o resultado de anos de estudo daquele artista. Sabe? É como uma pessoa que dança. Você não aprende a dançar um segmento ali em 1 ano, 2 anos.
é a sua história de vida. É o seu corpo que é o único, né? Ele o vai movimento da aprendendo tua os mão que é única. movimentos, ele vai, sabe, como Evoluindo, né? um samurai, ele tem os movimentos ali das espadas, né? É impressionante, cara. Agora o algoritmo entendeu que eu gosto desse tipo de vídeo também, né? Do cara fazendo letra. Cara, você vê o cara fazendo assim, depois finaliza com a bordinha e, cara, surge aquele grafite maravilhoso e você vê que é muitos anos mesmo, cara. É um processo, né? nisso Da daí. assinatura, ela vai engrossando, ela vai pegando cores, pegando corpo, aquelas caixas 3D, que era como das revistas do Spider-Man ou do Super-Homem, que tinha aquelas caixinhas, né? Você pega os logotipos das gibi, tinha aquela caixinha de projeção, então aquilo foi indo para o grafite. Então você vê que tem uma história muito legal do quadrinhos, como que os quadrinhos proibidos de Nova York, como Val Baudet, influenciaram os artistas, que até hoje a gente vê muito estilo, muita coisa. Os meus personagens têm muito estilo que, logicamente, me influenciaram desse figura em especial. Uhum. Cara, sensacional. E, inclusive, os seus personagens, a gente pegando o grafite, a gente encontra isso, né, nos grafiteiros, esse mundo paralelo onde tem esses personagens. A gente encontra isso no trabalho de vários artistas. E a gente encontra esses personagens no seu trabalho também. Fala pra galera aí, porque a gente encontra esse trabalho na rua tal, e cada personagem tem um nome. Tem vários nomes ali, né? E você tem vários personagens, tem uma turma. Tem uma crew ali dentro do seu trabalho. Conta a história dessa turma. Cara, é assim... Pra gente entrar agora mais na sua arte. Me acompanham desde quando eu tinha 12 anos, que eu fiz lá o curso de desenho. Aí, cara, eu entrava em todos os concursos da escola para conseguir ter no bolsa, porque eu não tinha grana. Na época a gente descia por trás no ônibus, né? Você ficava olhando, a hora que abria a porta, você se jogava. Às vezes você entrava, o cobrador ou o motorista já te conhecia, você falava, ferrou, vou ter que pagar. Mas, enfim, são as histórias daquela época também, que se você fosse santo, você não ia ser nem skatista, nem grafiteiro. Hoje você tem grafiteiro santo, né? Skatista santo. Naquela época não, você tinha que ser de verdade, tinha que ser da rua, e sobreviver na rua é a floresta, é a selvagem. Né? Então, eu me lembro que eu guardava o dinheirinho descendo por trás para comprar uma lapiseira. Sabe, eu tenho a minha lapiseira, minha Pentel azul número 7, é o meu... Se eu tô com ela aqui, você me pede emprestado, nossa, você vai olhar na minha cara e vai perceber que eu não tô afim de emprestar. Serve um lápis? Eu vou atravessar a rua para buscar um lápis, mas a minha lapiseira é uma coisa meio egoísta. Bom, mas só para completar essa questão dos personagens, onde muitos vinham já desde essa história. Então, eu comecei no grafite fazendo os personagens. Aí eu fui entendendo a questão das letras, a importância de aprender as letras, e isso foi crescendo na minha história. Então, esses personagens, alguns foram nascendo nos processos, sempre teve algum propósito para o nascimento de algum personagem. Ele já vinha sendo idealizado, imaginado, mas aí de repente, esse aqui é o momento dele surgir. Por exemplo, eu tenho um urubu, que é o Chico Urubu, que é um dos mais antigos, talvez seja o mais antigo, porque ele chega um pouquinho perto do Bob Guspe, daquele período, daqueles personagens. Então era um urubu que ele estava com as mãos sempre assim, expressiva, né? Eu sempre gostei da expressão das mãos. Aí tinha um tubarão, que também naquela época começou a aparecer, que é o Tubarone. Aí esses personagens sumiram por 20 anos. E foram surgindo de novo. E aí teve o Doutor Barata, que na verdade era uma barata que eu fazia. Eu fazia o meu grafite de letra e fazia uma baratinha mesmo, com as anteninhas bem nojentinha. E aquilo foi me dando um certo diferencial na rua. Porque ninguém esquece de ver uma barata, né? Era algo, principalmente, acredito que entre as pessoas mais sensíveis, a barata era bem, bem chocante. Todo mundo é corajoso, até a barata. O tubarão também é chocante. Meus personagens sempre foram um pouco meio fantástico, assim, né? Porque são animais que eu admiro. O jeito, a imponência, né, do personagem. E por que eles sumiram e voltaram depois de 20 anos? É um apego do artista? Acho que eles sumiram do meu HD e aos poucos foram surgindo oportunidades e eles voltaram a aparecer. Aí surgiram outros personagens que quando eu voltei do Japão, eu não tinha feito a barata com máscara e mãos e corpo de Pokémon até que eu chegasse no Brasil.
Eu não havia desenhado ela no Japão. No Japão ela era uma barata, normal. Quando eu cheguei... Como é que é uma barata com corpo de Pokémon? Pra mim, uma barata, ela é o próprio corpo dela. É que quando eu cheguei, e foi engraçado isso, na época, foi uma época meio maluca, eu passei a virada de ano de 2000, que era o Bang, todo mundo falava que ia ter que acabar o mundo, as festas do fim do mundo, que quase acabou o mundo mesmo, porque no dia seguinte ninguém existia, né, depois das festas do fim do mundo, nesse período, vocês eram mais jovens, não sei se participaram tanto dessas festas, mas aí eu participei de um projeto que foi antes do Beco do Batman, que era o projeto feito pelo Dimenstein, que se chamava Aprendiz, que era o Beco Aprendiz, que hoje a gente chama de Beco Migas, que fica algumas ruas, numa pracinha que tem uma quadra de basquete e tal, que é um corredorzinho. Ali foi o início do projeto na Vila Madalena, que foi levar os artistas grafiteiros para lá. Antes você tinha mais alguns artistas convencionais na região, e depois a galera começou a ir porque esse projeto usava o grafite como meio de trazer jovens através da arte, e faziam vários workshops, várias oficinas, e eu fui acompanhando o início desse projeto. Eu ainda estava no Japão. Quando eu cheguei, fiz o meu mural, eu convidei um artista que estava morando na minha casa também, que era o Spose, que é um artista de São Francisco, e ele ficou morando comigo um tempo, na mesma casa com a família e tal, e aí ele pintou comigo esse mural, e nesse mural eu fiz, a primeira vez que eu fiz essa... Não, ele não pintou nesse mural, ele pintou depois. Nesse mural eu fiz sozinho, é verdade, ele não estava ainda aqui. Mas enfim, ele também pintou nesse mesmo mural depois, alguns anos depois. E eu fiz uma barata, só que aí eu comecei a desenhar ela com garras. Joguei como que diz, que nem o dragão, né, que tem aquela barba, né, aquela parte mais para fora, e as garras meio que de dragão, só que deixando ela mais Pokémon. E ali ela foi pegando essa característica, que foi aparecendo em vários lugares. Eu sou ainda muito lembrado por esse personagem. E depois, quando eu comecei a fazer a revista de grafite, esse personagem se popularizou bastante mais, porque comecei a soltar ele em diversos murais, então ele se tornou uma marca muito forte minha. Depois vieram outros personagens, como por exemplo o Jorge a Tartaruga, que aí começou a também ter um personagem mais simpático. Demais. Eu sempre tento deixar ele como Ele, na verdade, o nome dele veio quando eu fiz uma Bienal em Minas Gerais, que eu fui o curador da primeira Bienal que teve em Minas Gerais. Depois o organizador veio a falecer e esse projeto se interrompeu. Mas ali teve um primeiro grande projeto, assim, antes do que eu fiz em São Paulo. E ali é que eu ganhei esse nome através da madrinha dele, que é a Valesca, que é a minha irmãzinha japonesa, e ela que deu esse nome de Jorge. E eu falei, pô, Jorge, esse nome ficou legal. E aí surgiram outros, como, né, Malagueta, Pimenta, nomes em personagens. Aí eu tenho um jacaré, que eu chamo ele de Butantã, que tem um pouco de ligação com um certo momento político em que determinadas pessoas diziam que quem tomasse a vacina iria virar jacaré. Então ele já estava sendo construído, mas aquele foi o momento para ele realmente surgir. Esse daí, cara, esse Butantã, ele fica do meu lado, lá no meu ateliê. Tem o azulejo dele. Ah, que legal. Butantã. E eu coloquei ele do meu lado, assim, na parede, assim, Olha cara. só, que bacana. Então, isso eu faço questão de falar para você. Eu coloquei ele do meu ladinho ali, porque... E tá assinado à mão, Binho. Então, muito legal, cara. Até na sequência dessa parte sobre estilo, sobre os personagens, eu me lembro, há muito tempo atrás, quando conversando, às vezes, com o Espeto, com os Gêmeos, eles estavam, de uma certa forma, saindo um pouco do universo convencional, clássico do grafite e buscando outras identidades. E eu estava fazendo o caminho inverso. Não inverso no que eu não fizesse o clássico, mas eu estava indo ainda mais de encontro com o clássico. Então eu estava me divertindo ainda mais em fazer letras, eu estava me divertindo ainda mais em buscar a técnica, em aprimorar os movimentos, em entender mais dos personagens, dos cenários. E isso foi durante o período que eu fui fazendo a revista na Editora Scala, né? Como eu contei ali a parte também jornalística, mas com um prazer muito grande do grafite, participando de eventos em todas as partes do Brasil. Então, o grafite por si só me satisfazia. E aí foi quando eu comecei a abrir um espaço onde foi interessante, porque começou a ter eventos de grafite que não podia ter letras. Ou seja,
o evento usava o nome da cultura de grafite desde que não poderia ter grafite. Faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. É no mínimo... Antagônico, no mínimo antagônico. Enfim, é estranho. E aí foi quando eu falei, quer saber, cara, eu vou participar desse evento. Aí eu fiz um peixe com um letreiro dentro do peixe. E aí aquele seu peixe mais surreal? E aí eu comecei a fazer uma linha de trabalho surreal, mas o início, o que me deu essa motivação, não foi olhar para as galerias ou para um universo de arte um pouquinho deslocado do clássico do grafite. Foi essa motivação de afronta que partia por parte de patrocinadores que não patrocinavam eventos que tivessem letras de grafite. Ou seja, hoje você fala assim, caramba, é sério? Né? Então, peraí, eu vou fazer um evento de arte urbana e não vai ter nenhum pichador representando a arte urbana? Pera, eu vou fazer um evento de rock e eu não posso ter nenhum rock dos anos 50 representando? Eu vou fazer uma discriminação num evento que deveria ser de agregar, de inclusão? Que mensagem eu passo? Eu estive recente na abertura de um museu, não vou citar onde é para que a gente não rotule esse espaço. Sim. E aí fiquei super contente que eu estava já na cidade e me convidaram para fazer um painel para a inauguração, eu fiz um mural. E eles me mostraram na noite anterior todos os painéis que estavam feitos. Eu andei, nossa, que bonito, um índio, que bonito, um beija-flor, um papagaio, que bonito. Aí eu perguntei para os organizadores, eu falei, é um museu de grafite, mas não tem grafite. Aí a explicação do organizador foi ainda mais assustadora. Não, é que os grafiteiros que existem na cidade, eles atropelam, eles brigam, eles vêm e não sei o que, não sei o que. Eu falei, poxa, mas você está usando a cultura do grafite. Você tem a oportunidade de trazer essa galera, dar um espaço para eles, criar um diálogo, criar acho que o grafite é para juntar as pessoas. E você está segregando essa galera. Você acha que o resultado disso vai ser bom? E ainda usar um nome, né? Exato. Aí dali eu fiz um grafite, um letreiro, coloquei um personagem meu, as outras pessoas que pintaram comigo e tal, ficou um painel bonito, muita gente fotografa. Mas ficou essa indignação. Falei, poxa, mas espera, o street art ganhou toda essa visibilidade através da luta dos grafiteiros. Uhum. Raramente você vai ter alguém do street art indo para a delegacia, dar um depoimento porque desenhou um pássaro. Mas o grafiteiro, ele vai ser conduzido. Ou fazer um throw-up, uma letra gordinha, rapidinho, ou mesmo que seja um trabalho mais elaborado, ele vai ser lidado, vem sendo lidado com esse tipo de discriminação. Então, só voltando o porquê que eu faço os letreiros dentro desses personagens, originou através de uma situação bastante discriminatória. Nossa, quer dizer, é o que você falou no começo do podcast, é não evitar o não. Às vezes o não é o desafio. É o desafio. E vai falar um não, então, para um grafiteiro, né? É a mesma coisa que falar, mano, faz o que você quiser, velho. Puta, que legal, cara. Olha aí, cara. Já 1h30 de papo, já, Quevedo. Sim. Uma Você vai aula, querer fazer a pergunta uma derradeira? aula. Vamos. Binho, já viu, né? Que dá pra gente ficar aqui 10 horas. Você é uma biblioteca do movimento do grafite, do hip hop, da arte brasileira. Você enaltece a arte brasileira, você engrandece a arte brasileira. Certamente você é um agente inclusivo. Tenho certeza que esse podcast aqui vai ficar no ar inspirando muitos artistas durante anos e anos. E aí a gente finaliza o nosso podcast, então, com uma pergunta que com certeza também é muito inspiradora para quem está assistindo. O que é arte para você, Binho Ribeiro? Eu acho que é a junção, né? Primeiro, da sensação que você causa através daquilo que você faz. Você pode ter uma explicação para aquilo, você pode ter uma narrativa que justifique a parede ser lisa ou pintada, mas eu acho que arte para mim é a condução da minha história, da forma das coisas boas e das coisas ruins. Eu me comunico muito através da minha arte, o meu estado de humor, o meu estado psicológico, o meu estado, às vezes, de revolta. Eu não sou uma pessoa que costumo fazer protestos através da minha arte. É bastante raro no meu trabalho. Eu prefiro fazer um carinho do que dar um chute. Legal. Eu prefiro que quem olha a minha arte espelha uma coisa boa do que traga uma reflexão apenas negativa. Mas já fiz várias coisas também em sentidos diferentes. Mas eu acho que a arte é isso. Primeiro também a gente ficar satisfeito com o que a gente faz, com as nossas escolhas,
com os caminhos, com as pessoas ao redor, né, com as oportunidades que a gente tem, que a gente aproveita, que a gente passa, e que ela seja sempre assim, inclusiva. Sempre. Como a rua tem que ser. Sensacional, Muito bem cara. respondido. Então, olha aí, fica aí a inspiração para todos vocês aí. Pô, irmão, é indescritível aí a honra de estar te recebendo hoje aqui. Que aula que a gente recebeu, que história. Muito interessante. Então, quero te agradecer demais a presença hoje aí, tá bom? E deixar as últimas palavras aí para você aí, dar um tchau pro pessoal. Bacana. Eu quero convidar a galera a dar uma volta pelo Beco do Batman, sempre, porque é um lugar muito bacana, muito especial. Eu tenho várias obras ao redor. E eu queria convidar, quem tiver oportunidade, eu tenho um espaço novo agora que fica na ELAB, que é uma escola, um instituto de música, né, da Tatiana Guiar, da DJ. E ali é um espaço que eu tenho também uma galeria, tenho como receber, mostrar algumas coisas. Que legal. E de forma bem orgânica eu venho pintando vários espaços ali na região da Augusta. Então, Augusta 792, por favor, bem-vindos. Augusta 792. Por Vamos lá, favor, vou lá vem me sim. visitar. Obrigado, viu, Binho? Antes Muito obrigado. da gente terminar aqui a nossa conversa, mais uma vez sobre o nosso patrocinador do programa de hoje, que é o Ateliê Bruno Portman, Bruno Portela. E eu posso falar, eu sou prova que é muito bom, porque eu já dei aula ali também, e eu conheci muitos artistas, e muitos artistas mesmo, que fizeram a mentoria e que estão aí subindo e indo muito bem nas suas carreiras. Legal, é isso mesmo. A ideia do Ateliê Bruno Portela é te ajudar justamente com o seu sonho, da sua carreira artística, tá? Atingir a sua identidade, estruturar a sua carreira e justamente te trazer para esse mundo da arte, esse mundo que é tão inclusivo, tá? Então pode contar com a gente aí. O papo foi sensacional hoje. Binho, muito obrigado. Galera, beijo no coração do Portman. É isso aí e a gente se encontra Valeu, gente. no próximo Arte SA. Valeu. Valeu.